apresentavam um comportamento disfuncional, estranho, inadequado, anormal. Era tratada através do animismo e da magia, basicamente. O animismo significa o quê? É que a alma, ânimos, é o centro da vitalidade. Então a alma desse indivíduo é uma alma amaldiçoada, prejudicada, e por isso ele apresenta essa inabilidade, essa anormalidade. Então essa alma precisaria ser devolvida ao seu lugar de origem, porque ela estava inadequada, não estava se encaixando. Depois vem a antiguidade, que é a partir do ano 4000 a.C., nascimento da escrita. A antiguidade ela é vista aí a partir do nascimento da escrita. 4000 a.C. até 476 depois de Cristo. A visão agora já é diferente, baseada na medicina, mas aquela medicina ainda muito matéria de filosofia, e considerava não mais a questão do animismo, da força vital desequilibrada que precisa retornar à sua origem, mas a desarmonia entre os 4 elementos. Aí a gente lembra um pouco de Hipócrates, Galeno, Hipócrates, o pai da medicina, não é? Ele desenvolveu aquele sistema onde ele considerava o sangue, a bilis branca, né? E aqueles outros 2 que me fogem a memória aqui, fluidos do corpo, e para ele esses fluidos é que em desarmonia fazia com que o indivíduo ficasse desequilibrado, fora do que se dizia normal. E Galeno, baseado em Hipócrates, ele desenvolve mais isso e cria a teoria dos 4 temperamentos: fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico, não é? Baseado em Hipócrates. Aí você já percebe uma certa transição entre algo simplesmente animista, mágico, e agora algo um pouco mais baseado em ciência. Quando chega na Idade Média, século V depois de Cristo, até o século XV, o sistema filosófico religioso cristão católico passou a predominar nessa época. E eles olhavam a questão dos transtornos mentais agora através por um prisma religioso. Então, demônios e exorcismos eram muito frequentes em relação a essas pessoas. Então aqui você já vê, lá em cima, na pré-história, é algo que compõe o homem, a alma dele está, né, fora de sintonia. Na antiguidade, é algo que compõe o homem, mas não algo metafísico como alma, mas já alguns fluidos do corpo, que o corpo produz. Na Idade Média, já se passa para não só se retorna a algo metafísico, como extra-homem. Ali é metafísico, mas é a alma
é a vitalidade do homem. Aqui é metafísico, mas é extra-homem. Porque ele é assim não por causa da alma dele, mas porque existe um demônio, então é extra-homem. Um espírito maligno que faz com que aquela pessoa não funcione da maneira mais que a maioria chama de normal. Então, se é algo fora do homem, a gente precisa dominar esse algo que está escravizando esse homem, no caso demônios, para que esse homem possa ter saúde e funcionar como a maioria das pessoas tem, não é? Para aquela cultura, para as necessidades daquele contexto. Então chega o Iluminismo, século XVIII, onde a razão volta a ser exaltada e agora de uma maneira incomparável, em resposta ao monopólio religioso da Idade Média. E é claro que a gente está fazendo uma análise dos transtornos mentais apenas em relação ao Ocidente e à Europa, não é? Eu costumo dizer, para provocar um pouquinho, nós não somos tanto como achamos que somos. Porque toda a construção, abrindo um parêntese, do mundo ocidental é etnocêntrica e por isso reducionista. Eu vou explicar por quê. É etnocêntrica porque nós elegemos apenas uma das grandes civilizações da antiguidade para ser a nossa referência, que é a Grécia. A gente joga fora a Babilônia, joga fora o Egito, joga fora a Pérsia, não é? E se for falar das civilizações milenares do Extremo Oriente, como China, você vê como a gente acha que sabe muito, e na verdade a gente é etnocêntrico. E todo etnocêntrico é reducionista, porque ele não conhece o todo, ele só conhece uma parte. Mas é o que a gente tem até então, e a gente não está falando de Europa. No Iluminismo, eles começaram a colocar o centro dos transtornos mentais na razão e desrazão. Então, o conceito de razão do Iluminismo, né, que o homem é capaz, sim, de, através da sua razão, conhecer, descrever o mundo. E quanto mais ele desenvolve sistemas de observação e interpretação, ele consegue chegar cada vez mais à verdade. Aqui ainda se acreditava muito em verdade filosófica. Hoje já estamos em um novo tempo em que verdade é algo muito relativo e diverso. Então, essa razão, desrazão, provocava uma desordem no homem. O lugar de tratamento passou a ser o hospital e o cérebro. E o cérebro no lugar da patologia. Houve o avanço da fisiologia e da anatomia, surgimento da clínica psiquiatra com Pinel, 1793, e Esquirol, que desenvolveu mais ainda o que Pinel havia feito. Depois a gente cai, então, no paradigma biomédico. Porque até então, quem estava com a maior parte do trabalho em relação aos transtornos mentais foi a medicina, a psiquiatria principalmente. Então, daí se desenvolveu a base de análise, o paradigma biomédico. O que é isso? É que até recentemente, e isso ainda é muito forte, os transtornos mentais também estavam ligados
ao corpo apenas. Uma disfunção de alguma questão orgânica que precisava ser descoberta e aí tratado pela medicina, essa pessoa voltaria a ter saúde, equilíbrio. Até hoje isso ainda é muito forte. Não sei se tem algum médico aqui, mas é necessário dizer. Até recentemente, muitos médicos ainda diziam assim, você não tem nada no seu organismo. Isso aí é frescura. Ou então procure aí um psicólogo, porque você não tem nada, você está inventando. Hoje, isso já está bem menos, porque hoje muitos médicos encaminham para psicólogos, reconhecendo que a profissão do psicólogo é uma profissão séria e eficaz. Porque a ciência, a ciência empírica, ela é muito material, ela é muito do pegar, do sentir, do ver. E tudo aquilo que é subjetivo é meio que deixado em segundo plano pela ciência. Não que ela não considere sentimentos, pensamentos, lembranças, traumas. Não, ela considera, mas ela entende que não são objetos de estudo, porque não são palpáveis, concretos, são subjetivos. Daí surge a tentativa de Watson, que é o pai do behaviorismo, mas o behaviorismo metodológico. Não é? Tem muita gente que critica o behaviorismo, o comportamentalismo, que é a escola que eu me formei, me especializei, escola psicológica, porque essas pessoas sempre acham que o behaviorismo parou em Watson, um behaviorismo metodológico. E mesmo Watson não era totalmente errado. Por quê? Porque ele vivia num contexto, e nesse contexto a ciência ainda era muito ligada ao que se pode dissecar e mensurar. Então ele queria elevar a psicologia a uma ciência natural. E por isso ele começou a usar os rigores da ciência natural para tentar fazer com que a psicologia fosse mais respeitada. Ele cometeu alguns abusos, como todo pioneiro comete. Não tem pioneiro que não cometa um abuso, mas graças a Deus que ele começou alguma coisa, não é? Teve coragem. Freud, que é da psicanálise, hoje muita gente psicanalista diz que ele era para aquele tempo dele. Hoje a psicanálise tem que rever muitas coisas que Freud disse, mas graças a Deus por Freud. Ele foi pioneiro. Então vem o behaviorismo radical de Skinner, que não é um behaviorismo radical no sentido de intransigente, de intolerante, não. É radical no sentido de raiz. Skinner era formado em letras e ele tinha essa questão de ir na raiz dos significados das palavras. Então, radical no sentido de procurar o significado fundamental, a raiz daquele termo. E aí a psicologia comportamental de Watson, que não estudava sentimentos, pensamentos e coisas desse tipo, porque para a época dele eram coisas intangíveis. Ele não disse que isso não existia, ele só disse que isso não poderia ser tangível. E Skinner desenvolve um pouco mais e diz, pode sim. Eu não vou dizer como aqui, porque levaria muito tempo. Skinner, não, isso é parte, sim, do ser humano e pode ser estudado de uma maneira que a gente possa mensurar frequência, intensidade, coisas desse tipo. E hoje nós estamos na terceira onda do
behaviorismo, que ainda não tem nem nome, estão chamando de terceira onda, que já é o pessoal como Reis, Kohlenberg, que já estão criticando o que eles acham que devem criticar em Skinner e Watson, e estão trazendo posicionamentos novos, acrescentando aí a visão do behaviorismo. Por que eu falei um pouco de behaviorismo? Para você ver que o poder da questão da ciência empírica era tão grande que até hoje ainda prevalece. E a psicologia tentando se posicionar nesse meio aí, mostrando que o ser humano é muito mais além do que só organismo. E atualmente, então, no paradigma biomédico, a causa orgânica. No paradigma atual, biopsicossocial é a causa. Então, está se considerando 3 dimensões do ser humano. Não se jogou fora a parte orgânica, bio, está ali, mas passou-se a respeitar também a psique e a cultura em que esse indivíduo está inserido, aprende a classificar o mundo e a se relacionar com esse mundo. E aí, então, de uma causa só positivista, né, porque o positivismo era preto do branco, hoje, já na fenomenologia, a gente entende que é muito mais complexo. Então, é multicausalidade. Os transtornos mentais estão dentro desse pressuposto de multicausalidade, porque não é mais uma causa só, mas 3 áreas que precisam ser consideradas nas questões do sofrimento de cada ser humano individualmente que procura apoio psicológico. Pode passar. Aí tem o conceito da Organização Mundial de Saúde, o que são transtornos mentais, condições clinicamente significativas caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar e ou do humor, emoções, e ou do comportamento, gerando prejuízos e sofrimento para o indivíduo. Então tem gente que diz assim, eu estou triste, será que eu estou com depressão? A tristeza é uma coisa e depressão é outra. Né? Então precisa... depressão virou um termo assim, muito comum, muito vulgarizado. Mas é uma coisa muito séria e que não pode ser diagnosticada assim como qualquer outro diagnóstico, não pode ser dado precipitadamente. Um diagnóstico dado precipitadamente pode ser um grande desastre na vida daquele indivíduo. Primeiro porque ele vai achar que tem aquilo quando ele não tem, porque foi precipitado dizer. E segundo, ele vai gastar um dinheirão para tratar daquilo com remédios, com uma coisa que ele não tem. Isso vai abalar ele como indivíduo, as suas relações e tudo mais. Então, cuidado, o autodiagnóstico não é recomendável. Hoje a gente tem aí o Dr. Google, né? E aí eu, como psicólogo meu, atendo algumas pessoas que chegam lá dizendo, eu vi no Google que eu tenho isso aqui. Eu ouvi um palestrante no Google lá, um vídeo muito interessante, e tudo que ele falava era eu. Se ele falasse de outro transtorno, se você for ler o CID-10 ou o DSM-5, que são catálogos descritivos de transtornos mentais psiquiátricos, você vai se identificar com muita coisa ali. Você vai achar que tem vários ali, mas não é tão simples assim. É complexo, biopsicossocial. E para formular um diagnóstico, só um profissional devidamente capacitado. Eu mesmo não gosto de dar diagnóstico. Primeiro que dá um trabalho tremendo. Segundo, que na verdade
é o que mais me impede de dar diagnóstico, é que eu não vejo que o diagnóstico seja tão terapêutico. Né? Que o diagnóstico, eu acho que o profissional tem que saber o que é, mas é evitar dizer a pessoa, a não ser que ela peça ou exija, porque é direito dela. Mas eu prefiro convencê-la de ela não querer saber o que é. Porque ela sai com um rótulo. E esse negócio de rotular as pessoas é complicado. Eu acho que é mais antiterapêutico do que terapêutico você dizer, você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aí a pessoa já é ansiosa e sai, tem um TAG. O psicólogo diz que eu tenho TAG. Não vejo terapêutica nisso. A gente, né? Aqui o código de ética eu estava lendo e diz que é direito do cliente ou paciente pedir o diagnóstico ou qualquer tipo de documento psicológico que ele precise. Mas o psicólogo, ele cria uma relação de confiança. Se não tiver confiança, não tem terapia. E aí os meus clientes mesmo não criam problema não. Eu digo, rapaz, deixa pra lá, bora tratar seus sintomas. Quero dar nome a você. Você é fulano de tal, pronto. Que está ansioso. Mas eu quero saber que tipo é de ansiedade, de transtorno. Aí eu, não, deixa isso para mais tarde. Você está sem sono, você está irritado. Vamos tratar essas coisas aí. Até hoje, graças a Deus, não tive nenhum problema. Não tive nenhum cliente que tenha dito assim, não confio no senhor e quero meu diagnóstico. Graças a Deus, até hoje não. Mas, em linhas gerais, esse é o conceito aí de transtornos mentais. Vamos passando. Ainda dentro da complexidade, é considerado qual a constituição do ser humano segundo o nosso paradigma atual. O ser humano é constituído através desse tripé. A filogênese, que me permitam explicar, é o que o indivíduo herda da sua espécie. É uma herança filogenética, né? Filo, amizade, ou seja, igual, que vem da espécie humana. Um exemplo de filogenética ou filogênese é se a gente desligar esse ar-condicionado, o que é que vai acontecer? Vai fazer calor. O que é calor? É uma reação orgânica involuntária, não é você que controla, mas que isso foi selecionado filogeneticamente como recurso de sobrevivência para regular nossa temperatura com o ambiente. Então você não diz assim, agora eu vou suar mesmo com o ar-condicionado a 1 grau. Você não consegue. Isso é automático do seu organismo. Se apagarmos essa luz aqui, o que é que vai acontecer com a nossa pupila? Vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque já que ficou escuro, ela tem que aumentar o campo de recepção de luz, já que tem pouca luz, para que a gente possa enxergar onde é que a gente está. Aí, a ontogênese já é esse indivíduo da espécie, a sua singularidade. Alguém aqui é idêntico ao outro, e eu estou falando de idêntico aqui agora
características subjetivas. Alguém aqui é igualzinho, pensa da mesma forma, deseja da mesma forma, sente da mesma forma? Não. Cada um aqui se distingue por causa da ontogênese, ontosser. Então é o ser que se constitui do meio da sua espécie e se individualiza. Como é que essa individualização acontece? Ela acontece esmagadoramente de forma inconsciente, empurrado mais uma vez pela sobrevivência. Comportamentos que vão funcionando vão sendo selecionados sem que a gente perceba, e comportamentos que nos trazem aversividade vão sendo colocados como fuga e esquiva, para que aquilo que nos desagrada não fique o tempo todo ali nos fazendo sofrer. E esmagadoramente essa seleção é feita de forma inconsciente. Então, muito do que você é resultado de uma seleção inconsciente dos comportamentos mais funcionais que te ajudaram a chegar até aqui, a sobreviver até aqui. E isso é aprendido, mas não é aprendido, insisto, de maneira consciente. É aprendido de maneira inconsciente. Mas também consciente. Muita coisa que nós somos hoje é do aprendizado consciente que nós acumulamos até aqui. Seja o aprendizado de vida, ou seja um aprendizado institucionalizado. E é isso que constitui a singularidade, a ontogênese daquele indivíduo dentro da espécie. Por isso que toda psicoterapia é única. Toda psicoterapia é única. Não existe uma fórmula que funcione para todo mundo. A mesma coisa que eu fiz com Ana, que estava com síndrome do pânico, eu vou fazer com João, que está com síndrome do pânico também. Não. Eles estão enfrentando o mesmo transtorno, mas o tratamento não é o mesmo para os dois. Não existe um padrão. Óbvio que não existe um padrão. Se é biopsicossocial, cada indivíduo tem o seu organismo, cada indivíduo tem o seu aprendizado, a sua psique, e cada indivíduo está imerso numa determinada cultura e sociabilidade. E ainda, a filogênese, a ontogênese e a cultura, que é o contexto cultural pelo qual o indivíduo classifica e compreende o mundo. Então nós temos uma comunidade verbal da língua portuguesa. E nós aprendemos a classificar, a perceber e a interagir com o mundo, primeiramente através dessa linguagem. O português brasileiro. E para nós, baianos, o baianês. Da relação sujeito-ambiente. Vamos fazer uma breve retrospectiva. Na pré-história, alma. Na antiguidade, os fluidos. Foi isso? Na Idade Média, extra-homem, espírito demoníaco. Depois surge... Depois surge a clínica psiquiátrica, com Pinel, o desenvolvimento da fisiologia, da anatomia, chegamos ao paradigma biomédico,
E hoje estamos no paradigma biopsicossocial. Então, o que é que a gente vai ter como foco de tratamento desse homem ou mulher que está apresentando uma espécie de transtorno mental? Nós vamos agora olhar a relação, essa setinha em amarelo aqui, não sei se todos estão vendo, a relação sujeito-ambiente. Eu sou afetado pelo ambiente, mas eu não sou uma tábula rasa, como disse Locke. Eu sou ontogênico. Eu posso aprender. E, nesse aprendizado, eu posso trazer propostas de mudança para o ambiente. Então, o homem aqui não é um autômato, que é apenas o resultado dos estímulos ambientais, de forma alguma. Aliás, o behaviorismo sofre essa crítica, né? O behaviorismo é estímulo-resposta. Bom, vamos ler um pouco mais, porque senão você vai falar bobagem sobre behaviorismo. Né? Estímulo, resposta, consequência. E a análise não é o estímulo, a resposta e a consequência. A análise é a relação entre essas contingências. A relação entre essas contingências. É complexo. E agora nós vamos passar para a parte dessa relação. Transtornos mentais e evangelho. Quantos aqui se identificam como evangélicos? Obrigado, pode baixar a mão. Quantos aqui não são evangélicos, mas são cristãos de outras ramificações? Obrigado, pode baixar a mão. Quantos aqui não são cristãos, são de uma outra religião não cristã, ou até mesmo agnóstico ou ateu? Jóia. Eu trouxe esse texto aí, parece que desconfigurou. Não está bom aí. É Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 24. Para início de conversa, eu não gosto dessa história de que Jesus era psicólogo. Isso é coisa de gente aí que imagina mil coisas aí estranhas, né? Jesus não era psicólogo. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E nem psicólogo é Jesus, graças a Deus. O psicólogo sabe que ele tem limites, né? Então eu não vim querer aqui fazer uma mistureba de evangelho com psicologia. Então qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é a gente rever a leitura aqui hoje especificamente desse texto de Mateus, mas eu creio que vai servir para uma visão também bíblica geral entre o que Jesus fazia e o que muitos cristãos fazem em nome de Jesus. Muitas vezes há uma grande diferença. Muitas vezes há uma grande diferença. Uma coisa é o que Jesus fez lá na Bíblia. Por isso que eu estimulo vocês a irem na fonte. Né? A faculdade não é esse ambiente. Se você vai fazer uma crítica ou algum trabalho científico em relação a algum tema, você vai ter que ir aonde? Na fonte, né? Um trabalho de faculdade que é baseado em alguém que falou de alguém, não é que ele seja ruim, mas o ideal é aquele trabalho que você foi na própria fonte e não na citação de alguém da fonte. Ou eu estou errado? Não, estou certo.
Assim também com a Bíblia, minha gente. Tem muita gente que sai falando aí de Jesus, dos evangelhos, confunde tudo, aí vai para a Idade Média, e não sei o que, 15 santos. Eu estou dizendo a vocês, analisem Jesus na fonte primeiramente. Onde a fonte, a Bíblia, e especialmente os 4 evangelhos, que são os livros que registram a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. Então não fale de Jesus se você ainda não leu os evangelhos. Melhor ficar calado. Assim como um psicanalista diria aqui, não fale de Freud se você ainda não leu pelo menos o livro introdutório de Freud. É o mesmo critério. Não muda não. É o mesmo critério. Freud se retorce no túmulo por muita gente que diz que está falando em nome dele, está falando a maior baboseira. Porque enquanto tem um especialista ali, o especialista está se coçando. Onde é que ele viu isso, meu Deus? E Freud se torcendo no túmulo. Assim também é Jesus, não no túmulo que ele ressuscitou, mas ele fica se torcendo no céu. Meu Deus, esse cara não entendeu nada. Esse cara, essa menina não entendeu nada. Ela nem foi da Bíblia ler e está achando que está falando uma grande coisa. É por isso que o protestante, ele tem esse valor de ler a Bíblia. Mesmo diante do pastor deles, aquele homem que está há alguns anos ali, ele já tem confiança no pastor. Mas quando o pastor abre a Bíblia, eles também abrem a Deus. Que eles querem conferir. Por isso que a gente tem... isso é coisa de fanático, não sei o que. Sim, se você está estudando Freud, você não vai ler a obra de Freud? Você é fanático por isso? Simples. Eu estou estudando Jesus e a sua mensagem. Então eu tenho que ler o livro que fala de Jesus. Isso não faz ninguém fanático. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos em amarelo, botei em amarelo porque aqui está a cereja do bolo, e os paralíticos, e ele os curava. É o que o Evangelho registra. Então vamos ver em linhas gerais o que é que estava acontecendo ali. A sua fama correu. A expressão toda a Síria incluía a Palestina, assim como o território ao norte dela incluía os atuais países da Síria e do Líbano. Como resultado dessa publicidade, ou seja, Jesus tinha fama, os doentes eram trazidos até ele, vindos de todas as partes. Eles são descritos como aqueles que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. A palavra tormentos, que pode ser traduzida como torturas, enfatiza a dor e o sofrimento causado pelas doenças. Aí está a referência, é um comentário bíblico desse teólogo aí. Então a gente já pode ver aqui algumas coisas. O sofrimento era considerado por Jesus Cristo. Ele não ignorava o sofrimento das pessoas, seja o tipo que fosse de sofrimento. Ele reconhecia. O que isso traz para mim como lição primordial é que Deus não é um Deus intransigente, intolerante, que exige de nós perfeição.
mas Ele é um Deus paciente e compassivo, que considera o nosso sofrimento, aquilo que nós temos padecido, seja no corpo, seja na psique, ou seja no espírito. E Ele não só reconhecia o sofrimento, como Ele acolhia as pessoas. Ele não dizia: "Ih, não quero não, vai embora, tem muito trabalho a fazer, procure outra pessoa". Não. Ele recebia essas pessoas, ele acolhia essas pessoas em sofrimento, porque o texto diz: traziam-lhe todos e ele os curava. Então, a Bíblia considera o ser humano em 3 dimensões. A dimensão, então, para a Bíblia, a integralidade do ser humano é diferente em um aspecto da integralidade do ser humano para a psicologia ou as ciências. Em termos de análise, em termos de elemento científico, não é? Por exemplo, o Evangelho considera essa dimensão aí do homem, a dimensão espiritual. E Jung, que é o pai da psicologia analítica ou junguiana, ele desenvolveu o conceito de arquétipo. E um exemplo de arquétipo é a religião. A religião, o que é um arquétipo? Uma característica inerente da espécie. O que maioria humana é religiosa. É uma pequena minoria que se diz religioso. Independente da época, do local. Isso está no homem e Jung reconheceu isso. Freud não gostou. Mas Jung disse: isso faz parte da constituição do indivíduo e tem que ser considerado. Mas ele não considerava pela ótica de um pastor. Ele considerava pela ótica de um psicólogo. Mas ele considerava. Então aqui, a parte espiritual. Sim, eu não vou negar, mesmo aqui dentro da UFBA, existem demônios. Se você for no termo grego, a palavra daimons, ela pode representar alguns significados. Inclusive, aqueles demônios que a gente costuma dizer que são nossos. Ou seja, pensamentos, desejos e coisas que a gente sabe que nos atormentam. Então seria no campo da própria pessoa. Um poder que aprisiona a pessoa, mas um poder meramente psicológico, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus desejos. Mas a palavra também não deixa de fora seres espirituais, anjos caídos, chamados de demônios. Então, se considera assim que existam espíritos que podem tanto influenciar quanto possuir uma pessoa. Mas em pleno século XXI, você psicólogo vai dizer que acredita nisso? E vou lhe dizer por quê. Como alguém que nunca te viu pode lhe acusar de algo que só você e uma pessoa íntima
sabia. Como uma menina pequenininha e magrinha conseguiu levantar essa mesa, na verdade era um banco maciço de madeira, com as duas mãos de maneira fácil. E eu presenciei. Como? Como a ciência explica isso? Eu sei que eu estou trazendo provas da minha experiência, vocês não estavam lá, então vocês não podem assinar embaixo. Mas é a minha experiência, eu estou compartilhando com vocês. E se é a minha experiência, eu não tenho como negar o que vi. Agora, há no meio evangélico e cristão, e até das outras religiões também que creem nesse mundo espiritual, há os exageros? Claro. Aonde tem ser humano, há exagero. E no meio dos evangélicos vai ter. Mas tem muito. E me faz me retorcer na minha cama, porque ainda não estou no caixão. Aliás, parabéns por aqueles livros ali, viu? Escolheram autores de peso. Que às vezes você vê estante de livro evangélico que só é palha, só é para vender. Eu faço autocrítica, sim. Um monte de baboseira. Ali não, ali tem autores que eu conheço, autores sérios, de uma teologia responsável. Parabéns aí quem trouxe os livros. E pode comprar. Existe muito exagero, existe o espetacularismo, existe a comercialização do sofrimento alheio. E isso me deixa indignado como cristão e como evangélico. Eu tenho que registrar isso aqui, porque às vezes as pessoas acham que evangélico é uma coisa só. É tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Não é. É outra coisa que o crítico dos evangélicos precisa amadurecer. No mínimo tem 3 momentos de evangélicos que colocaram esse nome evangélico e botaram todo mundo no mesmo balaio. Mas o primeiro momento é chamado das igrejas históricas, que vem da reforma protestante. Luteranos, anglicanos, presbiterianos. Pós-reforma também são igrejas históricas. Batistas, menonistas. Depois vem o segundo momento, que são os chamados pentecostais. Assembleia de Deus, Deus é amor. Já tem diferençazinhas entre eles, que eu não vou tocar aqui para não gerar polêmica, mas já tem. E agora estamos no terceiro momento, que são os neopentecostais, que não sabe nem como classificar, porque é igreja de todo tipo, de todo nome, pipocando em tudo que é tipo de esquina. Eu não estou julgando. Eu só estou fornecendo a vocês que para fazer um estudo sério sobre evangélicos, no mínimo você tem que entender desses 3 momentos. Senão você vai falar bobagem. Então há muita espetacularização, sim. E há muito dinheiro rolando em cima do nome de Satanás. Sim, Satanás é amigo desses caras, porque quanto mais eles falam de Satanás, mais dinheiro eles dão. Eles precisam de Satanás para ganhar dinheiro. Eles precisam dos demônios para a igreja ficar cheia de dinheiro. Tire o demônio do discurso deles, a igreja vai esvaziar. Eles não têm mais o que falar. Eles não têm
algo a falar além de possessão demoníaca e curas e milagres. Se você tirar isso aí, não fica ninguém, porque o que traz é esse discurso. Então, dito isso, eu creio sim que existem espíritos demoníacos que podem influenciar e possuir o homem, mas dentro de uma análise séria, porque a pessoa que está ali está sofrendo. Ela não deve ser elemento para eu mostrar que sou poderoso, para eu chegar aqui diante de vocês, pegar uma pessoa e fazer ela ficar para lá e para cá, para mostrar que eu sou um homem de Deus cheio do poder, e a pessoa se acabando durante meia hora, 40 minutos. Quando Jesus curava ou expulsava demônios, ele dizia: fale a ninguém não, volte para a sua casa e no máximo fale com o sacerdote lá do templo, porque o sacerdote era o médico também. Então ele é que dava o aval de ressocialização daquela pessoa. Por isso que Jesus dizia: vai ao sacerdote, para ele ver que você está bem e vai lhe dar liberdade para você voltar a transitar na cidade normalmente. Jesus fazia isso com seriedade, e não para criar espetáculo ou atrair dinheiro. Mas não é por causa dos artistas da fé, dos taumaturgos da fé, que a gente vai jogar fora uma verdade bíblica. Existe sim. Psique, os lunáticos, por isso que o lunático estava lá em amarelo. Jesus considerava o espírito, a parte espiritual em que o homem está inserido. Ele considerava também a psique, os lunáticos, que vem desse nome grego aí, seleniazomenos. Da mesma maneira, que literalmente significa afetado pela lua. Então eles ainda não tinham o vocabulário que a gente tem hoje, transtorno mental. Eles falavam como podiam falar: essa pessoa é lunática, ou seja, ela é afetada pelos movimentos da lua. Aí você vê que tem uma segunda categoria. Esse aí não tem demônio, ok? Esse aí tem uma coisa que não é demônio, que deixa ele desequilibrado. Eles ainda não sabiam classificar como nós sabemos hoje, mas já sabia que tinha uma diferença. Senão eles não colocavam demoniados, lunáticos, paralíticos. Não. Colocaram porque eles estavam dizendo que são categorias diferentes. Aí você que é evangélico, nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Para de dar tanto cartaz a Satanás. Não tem esse poder todo não, gente. Ele não tem esse poder todo que estão dando a ele, não. Nem tudo é o diabo. Tem até uma historinha. O cara chegava do trabalho. Aliás, eu vou mudar, porque senão pode parecer misoginia. A mulher chegava do trabalho e o marido preguiçosão, fazia nada, nem o jantar ele tinha colocado. Ela cansada, pensando assim: poxa, pelo menos ele fez uma coisinha, chegar em casa, tomar um banho, comer, já que ele está em casa desempregado. Chegava lá, o cara estava assistindo o jogo, não tinha nada pronto. Ela era uma mulher paciente, deixa para lá. Foi lá, fazia a comida dela. Até que certo dia, repetidas vezes, essa mulher não aguentou. Aí ela falou com ele: poxa, peraí, vamos ser parceiros aí. Eu compreendo sua situação, você está desempregado no momento, né? Mas me ajude, porque eu estou trabalhando o dia todo. Você poderia pelo menos ter dado uma varridinha na casa, esquentado a comida que eu deixei pronta. E eu chego aqui, não tem nada, ainda tenho que fazer tudo. Me ajude também. Sabe de uma coisa? Eu vou tomar banho e quando eu voltar, eu quero que você prepare um ovo para mim, pelo menos um ovo para eu comer. Hoje eu não vou fazer não, é você que vai fazer. Aí ela foi tomar banho. Quando ela voltou, ele estava na cama, dormindo com o ovo numa colher de metal e uma vela embaixo.
Aí quando ela viu aquela cena, ela falou: não é possível! Isso é coisa de Satanás! Aí o diabo saiu de trás do guarda-roupa e falou: minha não, também estou surpreso! Tudo é Satanás, meu Deus! Nem tudo é Satanás. Aí a gente ouve em algumas igrejas: crente não pode ficar em depressão. Se está em depressão é porque não tem fé e está dando lugar ao diabo. Acaba de matar a pessoa, né? Que ela já está com depressão, ainda ouve isso. Que ela está com o diabo. E que ela não tem fé. Espiritualiza tudo sempre. E a Bíblia não faz isso. A Bíblia diz que tem casos de lunáticos, de pessoas que têm um transtorno mental, que para a visão deles era alguma coisa da lua, lá quando a lua não influencia a maré, se está mais longe a maré vara, se está mais perto a maré enche. Então também deve influenciar na cabeça deles esse pessoal aí que fica meio descompensado. Eles estavam dizendo que esse caso, esse tipo, não era demônio, era uma outra coisa, era a lua. Hoje a gente sabe, são os transtornos mentais, emocionais e comportamentais. E também o Evangelho considera o corpo, os paralíticos, são simplesmente, a palavra grega paralíticos. Disse que ele os curava de todos esses casos difíceis. O verbo é terapeu. Curava, terapeu no grego. De onde vieram palavras como terapia e terapeuta. Isso não é uma palavra cristã, isso é uma palavra grega. O cristianismo nasceu no período helênico e por isso o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo em hebraico. Então, é uma palavra grega, não foram os cristãos que inventaram, mas na transmissão da mensagem o evangelista escolheu essa palavra como cura. Qual é a diferença do trabalho, então, de Jesus Cristo para o trabalho de um psicólogo? É que Jesus não usa técnicas psicológicas, teorias psicológicas, não que ele ache isso errado, mas Jesus, ele usava o poder de Deus. É um milagre, é algo que a ciência não tem como explicar, simplesmente acontece, é sobrenatural, escandaloso. Tudo isso por amor. Ele não estava muito preso aos hipócritas. Ele estava preocupado com o sofrimento humano. Mas o que é que Jesus fazia? Ele curava as pessoas, curava mesmo literalmente, da água para o vinho, pelo poder miraculoso de Deus. O psicólogo não vai usar o poder miraculoso de Deus. O psicólogo é psicólogo porque ele vai usar o seu arcabouço científico técnico. O psicólogo, inclusive o termo curar, já não é muito aceito pelos psicólogos. Quanto tempo eu tenho? Eu ainda tenho 20 minutos? Eu achei que eu estava. Curar não é muito aceito pelo psicólogo. O psicólogo pode trabalhar para produzir um pouco mais de qualidade de vida da caminhada daquela pessoa. Inclusive tem pessoas que recebem alta, mas não significa que agora elas estão livres daquele problema. Espero que sim, mas pode ser que lá na frente ela se depare com uma outra situação que faça ela desenvolver de novo aquilo que ela tinha trabalhado. E aí ela volta para um psicólogo. Então, são critérios diferentes de tratamento. Então, Jesus é Jesus, Ele é Deus, o Salvador. Ele cura uma pessoa no estalar de Deus. Essa é a minha fé. E fé não se prova porque a prova da fé é a própria fé.
Nem adianta depois me perguntar, me prove, que eu vou dizer, eu não posso não, filho. Ah, mas você vai crer nisso, então, que você não prova? Creio. Creio porque eu não sou escravo de Descartes. Creio porque Deus não pode ser colocado num sisteminha filosófico humano. Deus é infinito. Qual era a máxima de Descartes? Disseque em partes o todo. Estude cada parte e depois entenda o todo. Ora, para fazer isso com Deus, Deus precisaria ter um todo. Mas todo em Deus não existe, porque todo já é um limitado. Ele não se senta na mesa de Descartes. Agora, se você quer que ele se sente, e você só vai acreditar nele se ele se sentar, saiba que você escolheu um critério que ele não vai te atender. Ele não entra nas nossas caixinhas. Ele é livre. Totalmente livre. E não há limites para ele. Se eu creio num Deus menor do que isso que eu disse, esse Deus para mim é pequeno. Deus só pode ser Deus se ele extrapolar tudo aquilo que a gente acha que ele não pode fazer. Se Deus se submeteu ao que a gente acha que ele pode e não pode, então a gente passou a ser o Deus dele. Eu não tenho uma prova empírica, mas eu tenho um argumento filosófico e de fé. E eu creio. E como pastor e psicólogo, o que eu faço? Eu atendo as pessoas como psicólogo, obedecendo o código de ética que diz no artigo 1, acho que parte B, que o psicólogo não deve induzir. Artigo 2K, ele não deve induzir, ele não deve influenciar, ele não deve desrespeitar os princípios, valores e tudo que é daquele indivíduo. Ele deve considerar e respeitar aquilo. É o que eu busco fazer na clínica. E como pastor, você atende suas ovelhas como psicólogo? Não, porque é antiético. Primeiro, que elas me veem como pastor e vão confundir a relação, não vai ter terapia. E segundo, porque eu vou estar fazendo das minhas ovelhas o lugar onde eu também tiro o meu dinheiro. Eu recebo dinheiro como pastor dos dízimos, porque eu trabalho para eles como pastor, e já é suficiente. Eu não preciso, além disso, pegá-los para serem também meus pacientes na clínica, que isso é antiético. Eles confiam em mim e eu devo respeitá-los. Eu concluo aqui e agradeço a oportunidade.